eternamente por Deus pensada. Sois maravilha do seu amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 apóstolos e deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demónios e para curarem todas as doenças. Depois enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem alforjes, nem pão, nem dinheiro, e não leveis 2 túnicas. Quando entrardes em alguma casa, ficai nela até partir dali. Se alguns não vos receberem, ao sair dessa cidade, sacudi o pó dos vossos pés como testemunho contra eles. Os apóstolos partiram, foram de terra em terra a anunciar a boa nova e a realizar curas por toda a parte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, há pouco escutamos cantar o refrão do Salmo, que a palavra do Senhor é luz para o meu caminho, para o nosso caminho. E é isso que a palavra de Deus sempre quer ser luz e sabedoria para melhor seguirmos o caminho que Deus tem escolhido, preparado para nós. O Evangelho que nós acabamos de escutar fala-nos da missão de Jesus e desta missão continuada pelos seus discípulos, com a autoridade mesmo dada por ele. Mas para entendermos melhor esse Evangelho, é importante percebermos um pouco do contexto histórico de Jesus. A altura em que Jesus esteve nessa terra, como nós, como seres humanos, nós podemos perceber havia também muitas enfermidades, mas também era um contexto histórico muito difícil. Muita gente, além de ser doente, outros com outros tipos de problemas que colocavam como possessão demoníaca, os problemas sociais, o poderio do Império de Roma, tudo isso causava nas pessoas muita tristeza, muita pobreza. Enfim, viviam, com certeza, com muito sofrimento. E Jesus, então, começa a sua missão, que é realizada por desejo de Deus, nosso Pai, também convida os seus discípulos, os 12, para ser continuadores desta missão. Envia-os. E ao enviar os seus discípulos, dando-lhes a autoridade para curar, para também libertar, para anunciar a boa nova do reino de Deus. Jesus vai orientar os seus discípulos uma coisa muito importante, que é confiar plenamente em Deus, confiar plenamente nele, porque envia-os com esta recomendação: não leveis nada para o caminho, não leveis nada, a não ser aquilo mesmo que já tens. E diz o próprio texto bíblico: nem cajado, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, nem 2 túnicas. É importante poder ver isto, porque anunciar o reino de Deus é exigente,
mas exige daquele que se propõe e se dispõe a seguir Jesus e anunciar o seu reino, confiar na providência de Deus. Vivemos, que nós sabemos, em um mundo que cada vez mais procura seguranças nas coisas materiais. Segurança para o futuro, segurança para os filhos, é importante. Vivemos num mundo capitalista, não é? No entanto, o errado está a colocar a nossa confiança nessas coisas passageiras. Mas quando nós confiamos na providência de Deus, isso sim é o verdadeiro sentido para aquele que se coloca como discípulo de Jesus. Desapegados para poder, com liberdade, anunciar o reino do Senhor. Depois, Jesus diz: quando entrardes em alguma casa, ficai nela para aqueles que lhe acolherem. Mas aqueles que não vos receberem, sacudi até mesmo o pó das vossas sandálias. Isto quer mostrar para nós também, meus irmãos, lembrarmos que muitas vezes nós também nos decepcionamos na vida, mas também na missão. Muitas vezes nós também não somos acolhidos pelo fato de sermos cristãos ou pelo fato de ser um consagrado, um sacerdote. Às vezes temos ambientes hostis. E muitas vezes, sim, sentimos-nos desânimo e queremos desistir. Mas a palavra do Senhor vem dizer para nós que de maneira alguma devemos desistir, mas procurar enfrentar todos aqueles problemas, toda essa rejeição, tudo aquilo que muitas vezes nós sentimos na vida da missão, confiando no Senhor. Sacudir até mesmo o pó das nossas sandálias quer dizer que deixemos para trás tudo aquilo que for as ofensas, tudo aquilo que for as rejeições e continuar para frente, porque caminhamos com o Senhor e tendo consciência que a missão não é nossa, a missão é de Jesus. Nós fazemos parte desta missão e por isso é importante termos essa consciência de que quando somos enviados, é o Senhor quem nos envia. Então, por quê? Porque a missão é dele. Como é bonito vermos a palavra do Senhor orientar os nossos caminhos para podermos, nesse mundo que muitas vezes hostiliza, sobretudo os cristãos, ter consciência de que não estamos sozinhos e que a missão que nós estamos aqui a cumprir não é nossa, mas é do Senhor. Por isso, Jesus continua orientando os seus discípulos como devem orientar-se nesta missão de anunciar o reino de Deus. E os apóstolos partiram, foram de terra em terra anunciando a boa nova e a realizar as curas por toda parte. Quando se fala da cura, nós também temos uma responsabilidade com as enfermidades do tempo de hoje. Não podemos imaginar apenas nas curas físicas, mas também as curas interiores que muitas pessoas sentem nos dias de hoje. Se no tempo de Jesus as piores enfermidades era a lepra ou tantas outras que nós já conhecemos, nos dias de hoje temos também outras que também são muito tristes e perigosas. A depressão, por exemplo, a falta de esperança, o desânimo da vida, a tristeza, também não deixa de ser uma enfermidade, que também precisa do nosso testemunho e que também precisa da nossa ajuda, do nosso apoio. Quando nós damos uma palavra de incentivo, uma palavra de ânimo para quem está triste, desanimado, para quem está depressivo, para quem não tem esperança na vida, também é nossa missão. Porque sabemos que as enfermidades modernas também são difíceis e levam muitos à morte. Quantas pessoas não já morreram por causa das tristezas da vida, da depressão e tantas outras enfermidades? Quando não se encontra a esperança, não encontra mais sentido para a vida. Por isso, os apóstolos também curavam aquelas enfermidades, mas também devemos nós procurar ajudar as pessoas a curar-se das suas enfermidades, fazendo também a nossa parte,
contribuindo para que essas pessoas que têm esse tipo de problema encontrem também esperança e alegria de viver na sua vida. Outra coisa importante que escutamos nessa liturgia da palavra, quando nós escutamos a primeira leitura também, ouvimos dizer que toda a palavra de Deus é comprovada. Existe uma grande tendência, desde muito tempo, de sempre querer colocar palavras à própria palavra de Deus, ou seja, acrescentar palavras à palavra de Deus, dizer coisas que a palavra de Deus não diz. Muitas vezes para obter benefício próprio, muitas vezes para conseguir algo que sempre quer. No entanto, a palavra de Deus não precisa de acréscimo. A palavra de Deus é verdade pura. Por isso diz o próprio texto, ela é um escudo para quem nela se refugia. Nós precisamos encontrar nesta palavra de Deus o nosso refúgio. Vimos que nós cantamos no refrão do Salmo, que a palavra do Senhor é luz para os nossos caminhos. E por isso, nós não devemos acrescentar nada a ela, porque já é verdade infinita. E nós só precisamos ser obedientes à palavra do Senhor e encontrar nela refúgio. Veja como o livro dos Provérbios hoje também apresenta para nós, para que nós tenhamos a sabedoria de não querer apenas pedir algo, como, por exemplo, ser rico, né? Há pessoas que pedem para ser rico, né? No entanto, a sabedoria de Deus não está nas riquezas desse mundo, ou nem mesmo na pobreza, porque, pelo fato de ser pobre, não quer dizer que é amaldiçoado por Deus. Qual é a verdadeira sabedoria que a palavra de Deus nos apresenta hoje? É aqui nos diz, aqui no próprio texto. Primeiro, pedir que o Senhor afaste de nós a falsidade e a mentira. Coisas que nós sabemos, todos os dias devemos lidar com elas, diante de tantas pessoas que muitas vezes encontramos. Mas também, além de pedir que nos afaste dessa falsidade, das mentiras desse mundo, é que o Senhor não me dê nem pobreza, nem riqueza. Como que eu não vou pedir nem pobreza e nem riqueza? Mas pedir apenas o essencial, que é o que diz o próprio texto, a própria palavra de Deus. O essencial para a nossa vida é o mais importante, porque se eu tenho a riqueza demasiada, eu vou afastar o meu coração de Deus, porque a tendência de muitos que têm muitas riquezas é achar que são donos de si próprio, autossuficientes, e afasta o seu coração de Deus. Muitos não precisam de Deus, dizem alguns, não é? Mas a tendência também para aqueles que dizem aqui também ser pobre, é que pode pecar da mesma forma, de maneira que possa querer ir contra a justiça de Deus, quando vai roubar. É o que diz o próprio texto. Mas o mais importante é justamente deixar-nos guiar por esta palavra, que orienta cada dia os nossos passos, para que ela seja o nosso refúgio e a nossa luz, para que nós não desanimemos no caminho e muito menos deixemos entristecer o nosso coração, porque temos em quem confiar, o próprio Senhor. Então, o que nós pedimos na nossa oração? O que nós pedimos a Deus? Como nós utilizamos a palavra de Deus na nossa vida? Somos obedientes a ela ou não? Bonito ver. Eu te peço, Senhor, que afastes de mim a falsidade, a mentira. Mas não te peço nem a pobreza e nem a riqueza, mas apenas o necessário para viver, para comer, para sustentar minha família, para poder orientar as nossas famílias, os bens que conquistamos com o nosso trabalho, colocando sempre o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Isso é que é o mais importante. Por isso, anunciar o reino de Deus, que Jesus nos coloca, nos convia, nos envia como seus discípulos missionários, é justamente ter consciência de confiar nesta palavra, confiar na sua providência divina, saber que para anunciar o reino de Deus é necessário renúncias, mas é necessário também não desanimar diante do mundo hostil, mas confiar nesse Senhor que caminha conosco e que nos envia, porque a missão é dele e não nossa. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.